Então, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui já, que vão prestigiar a segunda palestra do segundo dia da Semana Acadêmica da PUC. Então, a convidada de hoje é a professora doutora Cláudia Drucker. Ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia pela PUC do Rio e doutorado em Filosofia pela Duquesne University, Estados Unidos. Ela também realizou uma pesquisa pós-doutoral no Departamento de Filosofia da USP e também na PUC do Rio Grande do Sul, aqui na nossa casa virtual, digamos assim, agora. E atualmente ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de passar a palavra para a professora Cláudia, eu só queria lembrar a todos que podem colocar as perguntas no chat. E se tiver tempo, ou se preferirem pedir a palavra, em vez de digitar a pergunta, eu posso liberar o microfone se ocorrer tudo certo nos conformes. Então é isso. Sem mais delongas, é com você, Cláudia. Obrigado. Obrigada pela apresentação, Daniel. Boa tarde a todos. Realmente é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Apesar da gente estar vivendo um momento bastante difícil, mas me deu muita satisfação esse convite, inclusive por ter vindo dos estudantes, né? São convites bastante sinceros, né? Vamos dizer assim. Então, eu queria agradecer ao Daniel, em nome do Daniel, todos os envolvidos na organização. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui. Felipe, Cássia, Gabriela, Davi, Matheus, Renata. Quero também cumprimentar o professor Nitamar, né, que supervisionou, como mencionado pelo Daniel, a minha pesquisa, assim, foi meu supervisor da minha pesquisa de pós-doutorado aí na PUC do Rio Grande do Sul. Só tenho excelentes lembranças também da PUC do Rio Grande do Sul. Eu pisei na PUC, acho que pela primeira vez em 1999, para a fundação da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, né? Boas lembranças, assim. Então, é realmente uma satisfação estar com vocês. Eu vou pedir licença para ler um texto, e isso quer dizer também que eu provavelmente não vou ver as reações de ninguém, tá? Então, por favor, o que vocês tiverem que dizer para mim, digam pelo microfone mesmo, porque na hora que eu começar a ler o texto na mesma tela da plataforma, né? Eu não vou nem ler chat, eu não vou ler recado, eu não vou ter condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por favor, na necessidade de dizer alguma coisa, podem interromper, não tem o menor problema. Eu vou, então, pedir licença para passar a leitura do texto. Na minha leitura deu mais ou menos 42, 43 minutos por aí, então acho que está dentro do bastante razoável, né? Então, como anunciado, então, o título é A Morte Heróica de Mnemosina, Memória e Encobrimento em Hölderlin Heidegger. Eu, quando vi os nomes super atuais de todas as outras palestras da semana, eu, assim, até me achei a arcaica do grupo, né? Mas quem sabe, talvez, a gente chegue à conclusão de que o arcaico não é passado, né? Talvez o arcaico seja o presente. Bom, podemos falar disso mais tarde. Não é exatamente o tema focal, né? O meu tema focal é justamente o tratamento que Hölderlin dá à poesia antiga. Então, passando a leitura, toda história da poesia antiga que seja puramente literária é errônea. A poesia antiga é religiosa. A partir do idealismo alemão, a noção de que o texto grego era uma preparação para o cristianismo se transforma. Ela não termina, mas se transforma, não é? Desculpa, professor, não quero te Sim, interromper logo no início, mas só para... eu não sei se a intenção é compartilhar a tela ou não, do texto. em certos momentos. Ah, tá. Desculpa, era só para Assim, correr tudo eu certo. pedi licença para compartilhar a tela porque tem certos momentos, mas eu Ok, não cheguei a preparar o texto para compartilhamento, não. Tá? Ah, obrigado. Eu que agradeço. Então, a partir do idealismo alemão, a poesia antiga deve ser lida como um tipo de texto sagrado, sim,
mas com base no seu papel histórico de patrimônio coletivo, né, ou na sua constituição própria, né, sem que a sua leitura seja sobrecarregada pela demonstração de que o texto grego culmina no Novo Testamento, né. Ou seja, em contraposição a, por exemplo, ao tratamento medieval do texto grego, né, que tinha que culminar na mensagem evangélica, né. Mas, no caso de Hegel, por exemplo, o mais influente filósofo da arte dentre os idealistas, o elemento determinante da poesia antiga é o símbolo, né. A poesia antiga é fundamentalmente religiosa e o seu elemento determinante é o símbolo. Ele toma a tragédia como texto sagrado e simbólico da Grécia no século V e, ao mesmo tempo, chama as orações e os salmos da Torá, ou seja, o Antigo Testamento, pelo nome de poesia hebraica. Poesia é para nós o nome curioso dos cursos de estética para os textos sagrados dos judeus e outros povos, como se foram poesia simbólica ou símbolo poético. O Antigo Testamento inteiro é inserido dentro do conjunto da arte simbólica. Porque o mito passa a ser entendido como uma estrutura comum a vários povos pré-científicos e que só se sobrepõe à noção que eles mesmos têm do caráter revelado dos seus textos. A diferença entre revelação e símbolo é, para o filósofo, secundária diante do caráter simbólico da arte de todos os povos pré-filosóficos. Mas hoje, ao invés de símbolo, eu vou falar do mito, né? Porque esse é o termo usado nos autores que eu vou discutir. Né? A época é a mesma do Hegel, né? É essa época pós-preparácio evangélica, né? Mas os textos dos autores são diferentes, né? Qual a relação exata entre símbolo e mito, né? Também não vou discutir, eu vou simplesmente tomar mais ou menos como dado que o símbolo é a linguagem, a estrutura profunda do mito. Mas o que importa para mim no momento é reter que o mito não é um conteúdo, ou na verdade ele é mais do que um conteúdo, né? Como um modo pré-lógico de discurso é que ele está no centro da arte antiga. Mito e arte podem não ser o mesmo, mas, do ponto de vista histórico, são inseparáveis. Por exemplo, na epopeia, na tragédia, não é? Então, o que eu estou assinalando é que no começo do romantismo e do idealismo alemão, o texto antigo é visto como religioso, mas ele deve ser visto como religioso nos seus próprios termos, não como uma preparação para uma outra religião monoteísta, por exemplo, e ele deve ser ouvido na sua estrutura. E, claro, mito e poesia aí são companheiros inseparáveis, né? O texto sagrado, o texto poético e vice-versa. Tudo isso, então, são considerações preliminares ao meu tratamento do mito de Mnemosina em Hölderlin, né? Hölderlin tem um poema chamado Mnemosina, o qual eu vou ler daqui a pouco. Então, desde que a arte antiga deixou de ser um cânone obrigatório, passou a ser tomada como documento histórico que é necessário entender nos seus próprios termos. Para alguns, isso equivaleu a decretar a obsolescência do referencial antigo. Para outros, a arte antiga se tornou o outro que precisa ser experimentado no intuito do autoconhecimento. Essa opinião é um patrimônio comum do idealismo alemão, né? Qual a opinião? Essa de que a compreensão de si mesmo nasce da exposição ao diferente e, na verdade, a arte alemã do fim do século XVIII só é o que é exatamente porque ela tenta se libertar do cânone antigo. Acrescento, porém, que Hegel e Hölderlin têm atitudes consideravelmente distintas diante da antiguidade e também diante do mito, mesmo partilhando essas premissas que eu acabei de anotar e que faz deles ambos precursores do chamado idealismo alemão. Então, esse é o pano de fundo, como todas essas temáticas convergem, né? A redescoberta de uma linguagem mítica, o tratamento do texto, da poesia antiga, como uma espécie de texto sagrado não cristão, ou talvez quase anticristão, né? Que deve ser lido nos seus próprios termos. A descoberta de que esses textos um texto poético é um testemunho histórico de primeira grandeza para compreender os gregos. E, finalmente, digamos assim, o outro pano de fundo também é que tudo isso é empreendido muito, em grande parte, pelos próprios artistas na sua necessidade de se libertar de um cânone antigo que ainda no fim do século XVIII é muito dominante. Então, esse é o pano de fundo geral das minhas reflexões. Agora eu vou passar à análise de texto propriamente dita. O Hölderlin tem um poema chamado Mnemosina,
inédito e póstumo, não é? Ele tem um poema muito, quer dizer, com um título que parece muito semelhante, que é Recordação, Andenken em alemão. E, na verdade, Mnemosyna foi escrito mais ou menos na mesma época, estima-se, né, 1803 ou 1804, né? Só que Mnemosyna terminou como fragmento para o mod nunca não, que Hegel, perdão, que Hölderlin nunca publicou, enquanto que Recordação veio a ser finalmente publicada em 1948 e de lá para cá se tornou um dos poemas mais discutidos do Hölderlin, se não o mais discutido, muito possivelmente, né, o mais discutido. Então, Mnemosyna, publicado em 1948, e Recordação, publicado em 1808. Perdão, eu acho que eu disse, que eu dei a entender o contrário aqui. Então, Recordação é um dos poemas mais conhecidos de Hölderlin, publicado já em 1808, e Mnemosyna só foi publicado como ode em 1948. Tá? Risquem o que eu falei antes. Quem é Mnemosyna? Bom, Mnemosyna, na verdade, é o nome de uma titânida, né, de uma titanesa, mencionada pela primeira vez em escrito na Teogonia. Né? Então, talvez o primeiro registro escrito sobre a memória, Mnemosyna quer dizer literalmente memória, seja a Teogonia, onde ela é uma titânida, filha de Urano e Gaia. A tradução para o português brasileiro mais conhecida do Jatorrano, né? A Mnemosyna é introduzida no verso 55, que o Jatorrano traduz da seguinte maneira: na Pieria gerou-a, da união do pai Cronida, memória, rainha nas colinas de Eleutera, para oblívio de males e pausa de aflições. Fim da citação. Eu vou adaptar essa tradução do Jatorrano, né? Porque ela é muito concisa, na concisão dela, ela acaba até, na verdade, confundindo um pouco as coisas, não é? Porque, inclusive, logo a seguir fica claro que é Zeus, o filho de Cronos, quem se deita com memória. Não é? Então, eu prefiro uma tradução de mais parafraseadora, digamos assim, que seria algo como: na Pieria, memória que guarda as colinas de Eleutera, carregou do pai, ou seja, do filho de Cronos, um oblívio de males e pausa nas aflições. Fim da citação do verso 55 da Teogonia. Da união nasceram, então, um ano mais tarde, as musas, cujo nome pode ser traduzido precisamente por aquelas que recordam, segundo um filólogo chamado Curtius. As menções mais frequentes à Mnemosyna são justamente aquelas que a associam às musas. Né? Ela é lembrada muito mais como mãe das musas do que como tendo um ciclo mítico próprio. Então, segundo Hesíodo, há 9 musas: Clio, Pitália, Melpomene, Terpsícore, Érato, Polímnia, Urânia e Calíope. E o que mais Hesíodo diz? Ele diz que as filhas de memória representam tudo que existe de bom a ser guardado e aprendido, da ciência à arte e ao amor. Mas isso só acontece porque Mnemosyna se juntou a Zeus para juntos gerarem oblívio de males e pausa nas aflições. O fato de que aquelas que recordam serem ao mesmo tempo aquelas que promovem o esquecimento, até hoje não foi muito um problema para a literatura. Né? A reconciliação desses predicados aparentemente contraditórios das musas são entendidas no seguinte sentido: as musas recordam que vale a pena reter, elas recordam de maneira prazerosa e deixam o que não vale a pena ser retido, se perder, né? Males, sofrimentos, aflições, né? Então, elas não são as que recordam e as que esquecem ao mesmo tempo. Ora elas são uma coisa, ora elas são outra. O que eu vou mencionar, o que eu vou mostrar aqui é que o Hölderlin faz das musas aquelas que recordam e esquecem ao mesmo tempo, né? Não alternadamente, mas ao mesmo tempo. Ou seja, para Hölderlin é um problema as musas serem geradoras de sendo filhas de memória, serem geradoras de esquecimento. E onde estaria essa resposta do Hölderlin? Justamente no seu hino chamado Mnemosyna. Eu vou citar a última.
a última estrofe do hino Mnemosina como publicado por Beiser, né. Como, assim, tem uma edição editorial aí para dizer que essa estrofe final, mas é a que está valendo, para todos os efeitos. Agora sim eu vou dar uma compartilhar a tela rapidamente. Aqui está, na tradução de Paulo Quintela. Junto à figueira o meu Aquiles me morreu, e Ajax jaz nas grutas do mar, junto aos regatos vizinhos do escamandro. Zunir de vento nas têmporas outrora, segundo o firme costume da impassível Salamina em terra alheia, com grandeza morreu Ajax, Patroclo, porém, no arnês de rei. E morreram ainda muitos outros, mas junto ao Cíteron jazia Eleutere, a cidade de Mnemosina. A esta também, quando Deus depôs o manto, o cair da noite soltou os cabelos. É que os celestes ficam agastados se alguém, poupando a alma, se não domina, mas tende a fazer, igual a ele, peca o luto. Então, aí a gente já tem a sintaxe bastante peculiar de Hölderlin, que foi plenamente mantida pelo tradutor Paulo Quintela. Né? Qual é o primeiro tema, então, saliente dessa estrofe final? É a morte do herói, né? E o contraste entre a morte heróica de Aquiles e Patroclo com a morte de Ajax. Ou seja, as duas mortes épicas e uma morte trágica que é de Ajax. Né? A Ilíada conta a morte grandiosa de Aquiles e Patroclo na flor da idade, que lhes garante uma recordação imortal por meio de tantos poetas que hão de cantá-los. Referindo-se também ao ciclo de lendas sobre a morte de Aquiles, Hölderlin faz com que o seu Aquiles morra ao lado de uma figueira, árvore troiana por excelência. Patroclo morre em arnês de rei, por ter roubado as armas de Aquiles, rei dos Mirmidões. Com Ajax, as coisas se passam de outro modo. Na tragédia dedicada ao herói, em que tem o mesmo título, né, Sófocles faz dele uma vítima da vaidade e da loucura. Humilhado porque os chefes guerreiros gregos, Agamemnon e Menelau, lhe negaram a posse das armas do falecido Aquiles, Ajax decide se vingar matando-o. Matando Agamemnon e Menelau. Atena envia uma ilusão que o faz ver em um rebanho bovino o exército aqueu, que ele trucida. Recobrando sentidos, Ajax se envergonha e termina por se jogar sobre sua própria espada. Então, essa é a versão propriamente trágica que não está na épica, né? Do mito, e a qual parece que Hölderlin faz menção aqui. Então, embora nenhum deles seja negado o título de herói, as mortes de Patroclo e Aquiles partiram de decisões conscientes, enquanto Ajax foi herói, mas não na hora da morte. Hölderlin aproxima o vento que sopra na ilha impassível de Salamina, cujo rei é pai de Ajax, com a loucura, na tradução de Maria Teresa Furtado Dias. Então é a mesma, eu vou colocar na tela, é a mesma estrofe, só que agora numa tradução diferente. Então, outrora, segundo o costume inalterado da impassível Salamina, no estrangeiro morreu Ajax de um silvo nas têmporas, Patroclo, porém, em arnês de rei. Então, talvez inspirado por Sófocles, que se refere a um furacão que lhe escurece a alma, né, no verso 290, Hölderlin faz com que Ajax morra de um vento que de Salamina impele o herói a morrer no estrangeiro. Hölderlin, além disso, dá uma morte heróica à própria cidade de Eleutera, ou Eleutere, ou Euvetera, como se traduz para o português, né? E também a Mnemosina. Se, gramaticalmente, até poderia parecer que quem morre é a cidade de Eleutera, o sentido geral da poesia de Hölderlin nos faz escolher a Titânida. Ainda na tradução de Maria Teresa Dias Furtado, a meu ver mais próxima do sentido visado pelo poeta, eu vou repetir só os versos. Junto ao Citeron, porém, ficava Euvetera, a cidade de Mnemosina, a qual também depois, quando Deus depôs o manto, o poente soltou os anéis do cabelo.
Os intérpretes e os tradutores concordam com Meissner que se trata de um mito que Hölderlin não encontrou na literatura grega e que versa sobre uma morte. O mito hesiódico finda com os amores de Mnemosina, mais antiga que Zeus e unida a ele por laços de família. Os versos hölderlinianos podem ser lidos como um encontro amoroso em que o deus despe seu traje e a Titânida, com a ajuda do chamado vesperal, solta os cabelos. Em alemão e na grafia antiquada de Hölderlin, então, a gente diz das abendliche Lüste de Locken, não é? Que desde Meissner até hoje é tomado como uma expressão ambígua, né? Que pode ser lida tanto no sentido de memória, ter soltado os cabelos no contexto de um encontro amoroso, como pode ser lido num outro contexto totalmente diferente. Por exemplo, à luz da tragédia, por exemplo, de uma indicação que está em Eurípides na tragédia Alceste, né? Porque em Eurípides, então, nos versos 73 a 75, existe uma menção a um ritual fúnebre grego, que, que consiste em cortar o cabelo da morta. Uma vez cortado um cacho da fronte da morta e queimado, já não há retorno possível ao mundo dos vivos. E o próprio verbo lösen, em alemão, não só diz soltar os cabelos, mas também diz perder os cabelos, né? Então é bem possível que o Hölderlin esteja descrevendo uma cena em que o poente ou vesperal corta um cacho do cabelo de Mnemosina para selar o seu falecimento, devido ao encontro com o deus que despiu o manto. O mito do poeta alemão seria, então, simultaneamente um mito de amor e morte, né? E, na verdade, mais interligado do que isso, né? Existe uma ligação entre amor e morte, né? O mesmo encontro amoroso é a descrição da morte de Mnemosina, como ela vê o Deus que despe o manto, e nesse momento você pode entender que ela tanto solta os cabelos, como você pode entender que ela é privada dos cabelos para selar o seu falecimento. Por que isso não é forçar uma barra, né? Porque essa leitura não é forçar uma barra. É porque justamente o, o mito tem que ser lido como os antigos liam, né? E o poema tem que ser lido como os antigos liam. Para muitos povos antigos, as relações entre deuses e mortais são cercadas de perigos. A exposição ao brilho e à claridade excessiva do Deus é insuportável para os não-deuses. Como nota Eudoro de Souza, abre aspas, nutre a alma de muitos povos a crença que só com a vida se paga o alto preço da contemplação da divindade. Mas há uma alternativa. Quem vê um Deus morre ou cega, né? Esse adendo ou cega, essa alternativa seria a alternativa especificamente grega ou genuinamente grega dessa crença partilhada por muitos povos antigos, segundo a qual o contato entre deuses e homens é arriscado para os mortais, né? Então, em vários mitos antigos, os mortais volta e meia incorrem na falta de querer ver o Deus sem ofuscamento, sem o manto, e volta e meia eles são punidos por isso. Na verdade, a poesia grega está repleta de menções à desmedida dos mortais que esquecem a distância entre si mesmos e o Deus. E Hölderlin também menciona o risco em outros lugares, não só aqui em Mnemosina. Não é? Da muito citada primeira carta a Böllendorf, de 4 de dezembro de 1801, destaco a sentença: temo o destino do antigo Tântalo, o de receber dos deuses mais do que poderia suportar. Lembrando, então, que o, os mitos gregos se dão em variantes e ciclos, né? Cada personagem mítico tem seu ciclo, ou seja, uma coleção de mitos que se conta a respeito deles, mas não são coleções unívocas, são coleções que têm várias mudanças, várias pequenas alterações. Numa das variantes do ciclo, Tântalo se infiltra no Olimpo, graças à amizade de Zeus, para trazer néctar e ambrosia ilicitamente para baixo, para seus amigos mortais. Evidentemente é punido por isso. Em outra variante, é ele quem oferece um banquete aos olímpicos e, temendo que a comida seja pouca, cozinha o seu próprio filho Pélope para oferecer aos deuses, que adivinham a iguaria macabra e não tocam nela. Nos dois casos, o castigo não tarda.
E o poeta teme que abusar da proximidade dos deuses seja uma graça, mas também uma maldição, pois os mortais não foram feitos para conhecer o Deus imediatamente. Ou então, num outro poema inacabado chamado Grécia, tem mais uma variante desse encobrimento do Deus e como o desencobrimento do Deus é perigoso para os mortais, não é? Então, no que veio a ser chamado segunda versão do poema Grécia, tem o seguinte verso: mas cotidianamente, ó maravilha, Deus traz um vestido e aos acontecimentos se oculta a sua face. Na tradução do Paulo Quintela. De qualquer modo, a última estrofe de Mnemosina estabelece um paralelo entre o que Mnemosina conta e o que acontece com ela mesma. O desejo de ver o Deus descoberto é a sua catástrofe. Catástrofe é literalmente submersão, né? Mas isso é híbris, que é o elemento comum às sortes de Mnemosina e dos heróis. Aristóteles afirma que uma das origens principais da tragédia Professora? Travou só para mim? Travou aqui também. Aqui também travou. Vamos ver. Travou. Caiu? Uma queda. Caiu? Eu tenho a impressão que caiu. Uhum. Tente contato. Quem é que tem contato com ela? Vou entrar em contato com ela. Dar uns minutinhos. Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Agora voltou, professora. Caiu. Tem como dizer para mim mais ou menos em que pedaço parou para eu mais ou menos fazer a ponte necessária? Eu acho que é recente acabado a informação sobre o poema da Grécia, o Holder. Tá. Então vou fazer uma retomada bem rapidinha, porque essa passagem é importante. Então me desculpem se eu me repetir um pouco, mas essa passagem é importante. Então, o mito do Deus vestido, digamos assim, né? O mito do Deus que tem que se vestir para ser palatável aos mortais, de certa maneira, também retorna na segunda versão no que foi publicado pelo Meissner como segunda versão do poema Grécia, e que na tradução do Paulo Quintela reza: mas cotidianamente, ó maravilha, Deus traz um vestido e aos acontecimentos se oculta a sua face. Então, por que eu quis repetir? Porque justamente o que Hölderlin faz no poema dele, Mnemosina, é estabelecer um paralelo entre o que Mnemosina conta, ou seja, a híbris do herói, o castigo do herói, e o que acontece com ela mesma. Não é? Esse é o mito inventado, digamos assim. Mnemosina não é inventada, mas o mito de Hölderlin, da morte de Mnemosina, é um mito inventado com base em um padrão que, né, é inventado, mas com base num certo padrão histórico, que é o padrão grego de assinalar a híbris do herói. Né? O que todos os heróis mencionados agora, Ajax, Patroclo, Aquiles, o que todos eles têm em comum com Tântalo, por exemplo? Todos eles têm em comum justamente a híbris, né? O exceder-se, né? O querer fazer mais e conseguir mais do que é dado aos mortais, não é? E eu, sim, enquanto estava travado o programa, eu estava comentando que justamente uma das características decisivas, determinantes da tragédia é ter ressaltado esse caráter paradoxal do herói, né? Na épica, a híbris do herói é simplesmente cantada sem nenhum tipo de comentário paralelo, de estranheza, né? O herói simplesmente ele se excede e fica mais ou menos tudo por isso mesmo, né? Mas a tragédia mostra justamente o preço que o herói paga por ser do jeito que ele é excessivo. E, claro, a tragédia não perde a chance de mostrar que o herói é excessivo, né? Aquilo mesmo que faz dele tão virtuoso, tão admirado, às vezes é o que faz dele um pouco exagerado, assim, né? Um pouco excessivo.
ao ver do poeta trágico. Então, o herói trágico é a figura da híbris por excelência, não obstante seus feitos magníficos, assim como os deuses heróis pré-olímpicos se tornaram delinquentes do ponto de vista dos olímpicos, né? Então, é claro, o que Mnemosina tem a ver com tudo isso? Ela é uma titânida, né? Ela não é mortal. Ela não teria motivo nenhum para ser aproximada do herói, a não ser do ponto de vista dos próprios olímpicos que fizeram dos titãs delinquentes, vamos dizer, né? Que fizeram dos titãs transgressores, uma vez que os derrotaram e prenderam no Tártaro, né? Então, os titãs, de certa maneira, também são para Hölderlin de protótipos do herói trágico, né? O próprio Hyperion, que dá o título ao único romance publicado de Hölderlin, é mencionado como um dos titãs. O caminhante do céu, né? Literalmente, é mencionado por Hesíodo como um dos titãs. Então, o que o Hölderlin faz é, de certa maneira, projetar retrospectivamente a noção de herói sobre os titãs, né? E reforçando, então, esse mito que ele inventa da morte heróica de Mnemosina. E das musas, né? O que essa morte heróica de Mnemosina tem a ver com as musas? Seria o ponto que precisaria ser analisado aqui agora. Como vocês sabem, a narrativa principal, a narrativa que sobreviveu sobre as musas, na verdade, é mais a do Fedro do que propriamente a de Hesíodo, né? O Platão narra no Fedro um mito das cigarras, que ele também inventou, segundo o Leon Robin. Não é? O Platão, tomando Sócrates como seu porta-voz, né? O Platão narra o seguinte mito: as cigarras um dia foram homens antes de as musas nascerem. Quando o canto nasceu junto com elas, alguns homens ficaram tão encantados que cantando pereceram e se esqueceram de comer e beber. As musas transformaram-nos em cigarras para que pudessem se dedicar ao canto sem ter de se preocupar com a alimentação. Não é? Essa crença na Grécia que a cigarra não come, né? Depois da sua morte, as cigarras vão se juntar às musas e contar-lhes quais foram os humanos que as honraram em vida. A Terpsícore, elas contam quem se dedicou a dançar nos coros. A Érato contam quem participou de atividades eróticas e assim por diante. Finalmente, em 259d, Platão afirma que Calíope e Urânia são aquelas que os homens honram quando passam a vida a filosofar e que honram a música, a musiqué, né, ou a arte, também pode ser traduzida assim, que lhes é própria. Pois entre todas as musas são aquelas que se ocupam do céu e das questões do logos divinos e humano e que fazem ouvir as vozes mais belas. Então, Calíope e Urânia, canto e astronomia são descritas como a irmã mais velha e a mais jovem, né? Calíope sendo a principal e talvez até a mais filosófica, né? Ou seja, tudo isso para dizer que a classificação das musas que o Platão faz é diferente da do Hesíodo, né? Agora Clio é a musa da história, ou do relato histórico, Euterpe é a musa dos cultos dionisíacos, Thalia é a música da poesia ligeira, Melpomene é a musa do canto, Terpsícore é a musa da tragédia, não é? Mas eu não mencionei o relato de Platão só por isso, eu mencionei também justamente para frisar a desaparição do elemento de esquecimento que em Hesíodo era tão marcante, né? É tão marcante que retorna, né? Eu citei os versos 55 em diante, mas essa temática toda retorna no verso 97, vai até 103. Então, o Hesíodo, depois de enumerar os vários benefícios concedidos pelas musas a seus escolhidos, o benefício conclusivo é justamente o esquecimento. Mesmo que um homem tenha penas e pesares no seu coração, quando o cantor, que é o servo das musas, lhe canta as façanhas dos homens de tempos passados e de deuses bem-aventurados, ele imediatamente esquece o seu pesar e não se lembra mais do sofrimento, pois o dom das deusas é justamente desviar o sofrimento por meio do esquecimento. Então, tudo isso para dizer que a leitura que eu estou fazendo, baseada na leitura de outras pessoas, é claro, é que Mnemosina é a resposta de Hölderlin
ao enigma lançado por Hesíodo. Como a razão de ser das recordações pode ser a razão de ser do esquecimento. Tá? Qual é a relação entre o esquecimento dos feitos dos heróis e a recordação de tudo que há para ser entendido? Essa é uma pergunta que Platão simplesmente não se faz, e que o entendimento posterior das musas também obliterou. Né? Então, digamos assim, o Hölderlin está fazendo um passo atrás do próprio entendimento platônico e tradicional das musas. Então, por quê? Né? Por que Hölderlin escolhe frisar uma espécie de solidariedade de memória e esquecimento em Hesíodo, que teria sido justamente minimizada pela posteridade? Então, antes de eu dar minha resposta, né, ou seja, antes de eu colocar de eu dar da minha interpretação, eu tenho então que, de certa maneira, colocar as cartas na mesa, não é, no sentido do que eu entendo por ser o lugar desse poema na obra do poeta, ou até mesmo o modo como Hölderlin pode e deve ser lido. Não é? Claro que esse é um tema muito maior do que eu poderia tratar hoje, mas acho que assim, uma certa visão geral da obra do Hölderlin seria necessária nesse momento, né? Pelo menos um comentário, pelo menos situar de alguma forma a obra geral do Hölderlin, como eu estou tomando a obra geral do Hölderlin. Eu mencionei a preparácia evangélica mais acima, né, em que o texto antigo é tomado como um prenúncio do monoteísmo do cristianismo, né? Aliás, preparácia evangélica é até mesmo o título de um livro de Eusébio de Cesareia, né? Mas mesmo autores não cristãos tentaram fazer uma espécie de unidade do texto grego, como em Boécio. O idealismo alemão, claro, rejeita esse tipo de preparácia evangélica, mas ele tem a sua preparácio também, né? Que é uma preparácio Kant, né? Uma preparação para Kant, né? Eu me apoio aqui no Peter Zonde, por exemplo, né? Que já mostrou em vários trabalhos que, de fato, o idealismo alemão deixou de lado vários cânones tradicionais, né? A poética de Aristóteles já não é o cânone para a tragédia, evidentemente o texto grego já não é a preparação para o evangelho, mas o texto grego vira uma preparação para a filosofia kantiana, né? Porque sobre o texto grego, e principalmente sobre o texto trágico, projetam-se os conflitos do sujeito kantiano, sentido entre liberdade, necessidade, solidão e dissolução no fundo fenomênico, no mundo, perdão. O sujeito kantiano é cindido entre liberdade e necessidade, como a gente sabe, para, digamos assim, para agir no mundo, ele tem que abrir mão da sua autonomia, porque a lei do mundo é a lei da necessidade. Então, o sujeito kantiano tem que escolher entre, digamos assim, ser ele mesmo e ser totalmente inefetivo no mundo, ou estar no mundo agindo, mas aí completamente submetido a uma lei externa, que é a lei do mundo. Então, esse sujeito kantiano é projetado sobre o sujeito trágico, né? O que tem de trágico na tragédia é exatamente esse dilema, né? Ou ser um sujeito absolutamente solitário, ou estar no mundo, mas estar no mundo precisamente abdicando da sua própria condição de subjetividade, da sua liberdade, da sua autonomia, da sua autoconsciência. Lá. Ninguém é completamente independente da sua época e Hölderlin não escapa completamente disso. Nesse sentido, eu tenho que dar uma certa razão ao Peter Zonde, né? Mas é claro, o eixo em torno do qual as leituras do Hölderlin giram hoje é o eixo dessa dívida. Né? Hölderlin, depois de, evidentemente, passar décadas e décadas esquecido ou sendo lembrado apenas por causa da sua vida trágica, da sua biografia trágica, a partir da segunda metade do século XX é redescoberto, principalmente inicialmente pelo Heidegger, e não parou mais de ser discutido. Então, ele começa como o autor de um romance só, né? Nietzsche, por exemplo, só leu o Imperium, pelo que a gente avalia só de Hölderlin, só conhecia o Imperium. Né? Então, de autor do Imperium e poeta pouco publicado em vida, cuja vida ofuscava a obra, Hölderlin passou a poeta patriótico, né? Por volta da Primeira Guerra Mundial, e logo a seguir passou a poeta pensador, graças a Heidegger.
a figura do poeta pensador cedeu lugar à figura do poeta filósofo, na verdade, em outras leituras, se transformando no oposto do que Heidegger ambicionara. Não é? Por exemplo, o Hölderlin, para alguns historiadores importantes do idealismo alemão, se torna quase que uma eminência parda do idealismo alemão, do romantismo. Não é? Então, existe uma pluralidade, talvez irreconciliável, de leituras e tratamentos da obra do Hölderlin que giram justamente sobre essa questão da dívida ou da originalidade, até que ponto ele deve ao ambiente do kantismo, até que ponto ele não deve, né? Então, se a gente colocasse, se fosse lícito colocar as leituras de Hölderlin num espectro, na ponta da dívida mínima, de quase não ter dívida nenhuma, ou de não ter dívida nenhuma, está Heidegger, e na outra ponta, em que Hölderlin é uma espécie de eminência parda do idealismo alemão, uma espécie de iniciador esquecido do idealismo alemão, estaria, por exemplo, Dieter Reynisch, né? Que dedicou um livro de 500 páginas para explicar justamente como é que o idealismo alemão nasce de um fragmento chamado Juiz e Ser da pena do Hölderlin. Então, né? Então, de um lado, tem Heidegger basicamente tratando o Hölderlin como a grande exceção, a única exceção dentro da história do que ele chama de ontoteologia, e, do outro lado, tem um cara como Heynisch, fazendo do Hölderlin o contrário, uma espécie de pivô do surgimento do idealismo alemão. Desculpe. Hoje, claro, eu não tenho a menor pretensão de resolver essa pluralidade, né? Mas eu quero, pelo menos, mencionar algumas convergências da leitura do Hölderlin e do Heidegger, né? A leitura, o Heidegger lê muito, escreve muito sobre o Hölderlin, não dá, assim, não só seria impossível hoje dar conta de todas as leituras possíveis do Hölderlin, como sequer dentro de Heidegger a gente poderia falar de tudo que tem para ser falado, porque o Hölderlin é uma presença obsessiva na obra do Heidegger por praticamente 4 décadas. Não é? Então, não tem como dar conta disso. Eu só quero citar um paralelo muito específico e que vai ter tudo a ver com a maneira como o mito se organiza. Então, essa é a ponte que me permite, então, fazer um comentário sobre Heidegger agora. Então, o contexto em que Heidegger descobrirá a poesia de Hölderlin na metade dos anos 1930 já foi indicado por Ser e Tempo. Desde então, é crucial apontar que o mais originário é sempre forçosamente o mais inacessível a nós. Em 1927, o que não se mostra de imediato e na maior parte das vezes é que os modos de ser não são qualidades dos entes. Os modos de ser, perdão, os entes não. Os entes só aparecem como tais quando o ser aí se esquece da sua própria compreensão, dos modos de ser, inclusive do seu próprio modo de ser, que é aquele que inclui compreender ser. Então, desde 1907 para o Heidegger, a objetividade não é um erro, mas é uma compreensão superficial, distraída, esquecida de si mesmo. O originário é sempre aquele momento que não pode ser apontado no tempo, porque ele mesmo é gerador de tempo histórico, no qual o ente é compreendido dessa ou daquela maneira. Por que o ser aí se esquece de si mesmo? Por que o ser aí esquece que os outros entes têm a ver com ele, ou seja, com a sua compreensão dos entes? Essa é uma pergunta que é difícil para o Heidegger responder, né? Por que o esquecimento é forçoso? Por que o esquecimento de que o Dasein é o ente que compreende o modo de ser dos outros entes se impõe? A razão assim mais corrente na obra do Heidegger é que viver assim seria viver em permanente estado de estranhamento, né? Um Heimlichkeit, né? Ou como Robson tem traduzido ultimamente, desterro, né? O ser aí foge do estado de estranhamento ou de desterro, ele foge do incômodo que é não ter um apoio sequer na compreensão cristalizada, né? Ninguém suporta o estado de estranhamento filosófico o tempo todo. Isso parece ser a resposta mais
comum, mais repetida do Heidegger, né? Quem acolhe o estranhamento? Quem acolhe o desterro o tempo todo? Só o filósofo. Né? Então, embora a obra do Heidegger mude muito ao longo das décadas, esse tema se mantém. O originário nos escapa e entregar-se a ele, no fundo, é abdicar de uma vida humana cotidiana, que precisa dos seus pontos de referência, das suas compreensões solidificadas. Né? O que é raro na nossa vida é justamente a memória e não o esquecimento. Estudantes de Heidegger que nunca foram autorizados a falar em nome do mestre, como, por exemplo, Gadamer e Hannah Arendt, vão retomar esse tema. Eles vão frisar o caráter inevitável do preconceito constitutivo, né? No caso de Verdade e Método, e do caso do Gadamer, isso é muito saliente, o que lhe valeu, inclusive, críticas como a de Habermas, né? O Gadamer vai dizer que sem preconceitos, não no sentido valorativo moral, mas no sentido puramente constitutivo da experiência, a vida humana seria impossível. Ou a própria Hannah Arendt frisa também os elementos da tradição, do mundo compartilhado, né, como condições necessárias à vida humana. Né? Eu estou tomando isso como uma espécie de interpretação do Heidegger, né? Claro que se eles realmente tivessem interessados em seguir as pegadas do Heidegger, eles passariam a vida inteira tentando descrever esse momento de fundação que se furta, né? E que o pensador chamará de Ereignis, né? Depois de ser tempo. Eu não estou querendo dizer que, no fundo, quem elucida o Heidegger são Gadamer e Hannah Arendt. Só estou mencionando, digamos assim, como é que esse tema do esquecimento constitutivo, do esquecimento necessário, é muito importante na hermenêutica pós-heideggeriana. E o que o Heidegger faz, por sua vez, é tentar descrever esse momento, assim, digamos assim, esse puro momento de fundação, que é o encontro do ser aí e sua compreensão com o ser que gera compreensão de ente. O Heidegger, então, passa a vida inteira, mesmo depois de ser tempo, mencionando em muitas variantes exatamente esse momento de fundação. E aqui estaria o paralelo com Hölderlin. Mesmo o Heidegger não tendo analisado o poema Mnemosyne, mesmo o Heidegger não querendo se apresentar como poeta e muito menos como pensador religioso, o paralelo que existe entre mito, poesia e pensamento é esse, que todos eles falam dessa, digamos assim, insuportabilidade para a vida humana de viver sempre perto do originário. Por exemplo, o Heidegger, como eu falei, o Heidegger não analisou o poema Mnemosyne, mas dedicou um ensaio ao poema de Hölderlin chamado Assim como em Dia Santo. E o Heidegger faz questão específica de frisar que nele se encontra uma menção, uma variante tardia do ciclo de Dioniso. Tá? Nessa variante, uma ninfa roga a Zeus que se mostre como Deus e cai fulminada, dando à luz o semideus. Vou colocar na tela aqui. Tá dando para acompanhar, gente? Tá tudo tranquilo? Ótimo. Pode continuar. Tá. Isso é o Assim como em Dia Santo do Hölderlin, né? Assim caiu, como os poetas contam, por ela desejar ver com os olhos o Deus, o seu raio sobre a casa de Semele. E ela, ferida do Deus, pariu, fruto da trovoada, o Baco sagrado. Essa é uma variante provavelmente tardia, né? Os escritores de dicionários míticos, né, como Pierre Grimaldi, consideram essa variante do ciclo de Dioniso tardio, porque Zeus termina a gestação do semideus costurando Dioniso na sua própria perna, né? Então, ele quase repete o nascimento de Atena, né? Assim como Atena nasceu inteirinha da cabeça de Zeus, sem ter pai, sem ter mãe, na verdade, Dioniso também teria nascido da batata da perna de Zeus, e, portanto, essa é considerada uma variante atenizada, né? Ateniense e tardia, né? O que é mais importante, então, é essa cena trágica, né? Semele não é deusa, mas ela deseja ver o Deus no seu esplendor, e ela pede que Zeus faça isso. Zeus sabe que ela vai cair fulminada, mas cede ao pedido dela assim mesmo, e ela realmente, de fato, cai fulminada.
Então, novamente, o amor é uma das formas de união magnífica e mortal ao mesmo tempo para os mortais que se entregam sem reserva. O brilho fulminante do Zeus descoberto pelo encontro amoroso é o elemento comum às duas situações. A que Eurípides narra em Altos Bacantes, e tal como retomada por Hölderlin no poema Assim como em Dia Santo, e a que Hölderlin cria em Mnemosina. Não é? Então, é claro que o mito completamente criado por Hölderlin apresenta suas dificuldades, né? Como eu já mencionei, né? Mnemosina não é mortal, né? Ela é tão imortal quanto Zeus, é na verdade até mais antiga, né? Então, digamos, essa seria uma boa razão para não existir o mito da morte heróica de Mnemosina entre os gregos. Só que o que Hölderlin quer mencionar, a estrutura que o Hölderlin quer mencionar na poesia dele e que retorna em Assim como em Dia Santo é justamente essa estrutura da exposição ao fogo sagrado, que é arriscada, que é destrutiva, né? Só que em Assim como em Dia Santo, é o poeta que testemunha uma origem reprimida, esquecida, que para ele também é excessiva. Só que, digamos assim, tem um final feliz, como Assim em Dia Santo, né? A diferença é essa, que o Hölderlin dá ao contrário de Mnemosina, o Hölderlin nesse momento dá uma espécie de final feliz para a história, né? Porque ele diz: e por isso bebem fogo celeste agora os filhos da terra sem perigo, mas a nós cabe, sob as trovoadas do Deus, ó poetas, permanecer de cabeça descoberta. Então, em um raro aceno positivo a Dioniso por parte de Heidegger, né? O Heidegger é o anti-dionisíaco completo, né? O Heidegger, então, assume a identificação hölderliniana de semideus e poeta. Ambos estão próximos do fogo celeste, mas o tornam inofensivo aos mortais. E agora sabemos também que esse dom é concedido por Mnemosina. As musas fazem do poeta o intermediário que transforma o raio fulminante em algo mais cotidiano, prazeroso e humano. Então, já me encaminhando à minha conclusão, em linguagem de mito, Mnemosina vive o trauma originário que ela mesma narra e, com isso, gera a possibilidade de o reter, mas de forma amenizada. A memória exige que o propriamente doloroso e traumático seja embelezado e, de certo modo, encoberto. Mnemosina é fulminada para que as musas possam dar testemunho do divino e sua relação com o homem de uma forma que o homem, possa suportar e até sentir prazer com ela. Das musas pode-se dizer algo semelhante, que elas proporcionam prazer na medida em que administram conhecimento e esquecimento simultaneamente. Seja na religião, seja na arte, seja no pensamento, não há recordação que não seja esquecimento, devido a uma necessidade essencial. Essa necessidade profunda é para Heidegger uma necessidade fundacional. Se o poeta e o pensador são os vizinhos que habitam os picos mais altos, a noção de um caminho paralelo e ascendente permite certos temas comuns. Em especial, o tema de uma fundação conquistada ao preço do encobrimento daquilo que tornou a própria fundação possível. Ou o tema da exposição desencoberta do Serai ao ente, que, no entanto, raramente se mostra como tal. Aquilo que a exposição radical ao Serai permite, aquilo que a exposição radical ao AI do Serai permite, a fundação de uma vida humana estável historicamente é precisamente o que a encobre. O começo da história propriamente dita exige uma boa medida de esquecimento do trauma primordial do encontro com o sobre-humano. Faltaria, então, justamente continuar na trilha dessa, por assim dizer, dessa modernização do tema antigo, né? Ou até a própria modernização da posição do próprio Heidegger. Né? Faz sentido falar nessas coisas todas em linguagem de hoje, né? Mas isso eu vou deixar para o momento das perguntas e do debate, e agradeço a sua atenção, então. Muito obrigada. Então tá, muito obrigado, Cláudia. Apresentação muito instigante. Agradeço de novo a disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu posso abrir para perguntas agora. Quem quiser pode mandar no privado ali ou mandar no chat, pedir a palavra, se quiser que libere o microfone.
Não precisa ser exatamente perguntas também, como a Cláudia falou, pode ser um debate, então sintam-se livre. Antes de fazer qualquer intervenção, eu quero só ler uma mensagem aqui que o professor Nitamar quis deixar, que ele teve que sair, porque ele tem uma banca de doutorado agora, e ele só quis deixar um forte abraço para ti, Cláudia, dizendo que vocês foram colegas, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E, não sei se você quer comentar alguma coisa, Cláudia, mas é isso. Ele teve que sair mais cedo. Sim, eu escrevo para ele depois, forte abraço para o Nitamar também. É que eu perdi o chat. Quando por algum motivo, a minha conexão caiu, e então eu perdi o chat. Então não estou acompanhando muito o chat. Só vou responder para o Luiz. Amém, professora, parabéns, muito obrigada. Davi Fraga, parabéns, professora Cláudia, mas para mim não chegou. Como eu saí, eu perdi praticamente o chat todo, né? Sim, sem problemas, imagino. Então, Bom, pode falar. Desculpa. sim, só para te passar a palavra mesmo. Uhum. Então, eu tenho uma questão que, assim, vou inaugurar, então, né, as perguntas, caso tenha alguém tímido aí e queira falar depois de mim. Eu tenho uma questão que é a seguinte, eu ainda não li muito sobre Heidegger e Hölderlin, né, especificamente. Acho que eu não li os hinos de Hölderlin, eu acho, que é um dos livros que Heidegger escreve. Enfim, entre outros. O texto que eu recentemente li é o Poeticamente o Homem Habita, né, do Heidegger. E aí eu tenho uma questão que eu não sei se talvez ela seja meio básica, mas de qualquer forma eu vou pôr aqui, que seria a seguinte, você chegou a falar daquela, digamos assim, um estranhamento, né? Ou seja, um certo estranhamento que é quase impossível de ser mantido constantemente, e me parece que eu vou usar a palavra solução aqui, entre aspas, mas que uma certa solução para lidar com esse estranhamento, o Heidegger aponta exatamente nesse texto, entre outros, né? No texto da Coisa e alguns textos tardios, até mesmo no Construir, Habitar e Pensar, essa relação, mas especificamente no Poeticamente Onde o Homem Habita, ele fala, usando um texto de um poema de Hölderlin, a questão do tirar medida, né, do measure taking, ou seja, encontrar, graças ao poema de Hölderlin, que tem ali a expressão do Godhead, né, eu infelizmente não tive acesso ainda ao texto em português, que eu li recentemente em inglês, mas enfim, graças a essa aproximação que é realizada pela quadratura, me parece essa tentativa de suportar esse estranhamento. Eu não sei se eu estou muito fora, mas me parece uma certa saída, assim. Ou seja, conseguir tirar a medida do local, entre aspas, do mortal, né? Onde o mortal habita, ele habita entre a divindade, ele aproxima nesse habitar a terra, o céu, a divindade e ele mesmo, né? Como mortal. Enfim, se isso tem alguma conexão. Sim, não, eu acho que é exatamente o que atrai o Heidegger para o Hölderlin é exatamente essa pergunta que você cita que aparece naquele poema em azul ameno, né? Existe uma medida sobre a Terra? Não, não. Os mortais não são capazes, né? Essa temática que você está, assim, a temática muito hölderliniana, né? Os mortais sozinhos não são capazes de se dar medida. Então, não existe, e na verdade, do mesmo modo, é igualmente duvidoso se existe uma maneira de tirar a medida a partir da relação dos mortais com os deuses, né? Porque o Heidegger é um sujeito do século XX, né? Ele sabe que ele é atraído por essa espécie de temática subhistórica ou transhistórica, né, que acompanharia a fundação humana sobre a Terra, da vida humana sobre a Terra, né, de certa maneira, a fundação, essa temática de uma fundação que não é nem apenas humana e também não existe nem só o homem, seria mais ou menos um tema que perpassa a obra do Heidegger de uma maneira transhistórica, mas ele também como sujeito do século XX vai frisar justamente essa falta de fundamento que a gente está vivendo, né? Ou pelo menos essa aparência de uma falta de fundação que a gente está vivendo, né? Como, né? Eu mencionei a Hannah Arendt falando do fim da tradição, né?
nossa herança foi legada sem nenhum testamento, ou seja, não tem parâmetro mais, né? Tem a herança de um parâmetro que já foi, mas não tem parâmetro mais, né? Então, nesse sentido, não tem medida sobre a Terra. E que o Heidegger faz, a meu ver, são inúmeras hesitações de lá para cá, né? Por um lado, tem sempre talvez um pouco essa afirmação que o poeta se existir alguém que tem o direito a falar dessa medida, né, dessa quadratura, é o poeta, não o filósofo. Mas o filósofo pode apontar, e ele pode apontar também a dificuldade de encontrar qualquer coisa parecida com isso em condições contemporâneas. Estou respondendo a você, sim ou não? Deixei de lado alguma coisa? Não, tá ótimo. Acho que eu estou seguindo aqui. Uhum. Não, eu compartilho da tua dúvida de saber que de achar que tem a obra do Heidegger é oscilante, né? Tem horas que ele retoma temáticas, né? Temáticas antigas como se tivesse uma espécie de validade transhistórica, e tem horas que ele é o cara da técnica que diz que danou-se, vamos dizer assim, né? Não tem, né? Não tem, não tem. Tudo tá engolfado justamente pelo excessivo, pela falta de medida, que ele vai dizer que é a característica da época da técnica, né? O limitado, do absoluto, né? Do consumo de tudo por tudo, né? Do excessivo por definição, né? Então, o Hölderlin tem essa hesitação. Ele também é um cara, de certa maneira, próximo de nós, né? Nesse sentido, né? Ele também é um cara pós-teológico, digamos assim, né? Ele também é um moderno. Então, assim, é esse problema que a intelectualidade ocidental vive desde o esclarecimento, né? De tentar buscar uma medida puramente humana e, na sua variante assim mais trágica, achar que essa tentativa é meio fadada ao fracasso, né? Ou então tem a alternativa do Hölderlin, que é deixar essa fundação guardada, né? Tá guardada no futuro, também é a alternativa que o Heidegger dá. Né? Existe essa fundação, os deuses estão guardados para nós no futuro, nos esperando, mas ninguém sabe. O futuro está sempre vindo, mas não chega, né? Está sempre vindo, está sempre vindo, está sempre vindo, mas nunca chegou. Para aqueles que virão, tem mais ou menos essa parte. Exatamente. Posso ler aqui a pergunta do professor Agemir? Claro, sim. Parabéns, professora Cláudia. A morte do herói épica ou trágica pode ser considerada a superação dialética da desilusão e da derrota? Então, o Heidegger faz tudo para desdialetizar o Hölderlin, né? O desnietzscheanizar o Hölderlin também na sua leitura da tragédia. Para o idealismo alemão, sim. A morte trágica do herói é a ansiada fusão com todo, é a ansiada reunião com todo, mas é o preço da individualidade, da humanidade do herói. Essa é mais ou menos a leitura que o Heidegger faz tudo para evitar, quando ele diz que justamente Hölderlin não tem. O Hölderlin está no futuro, ele não está no passado. O que está no passado é a leitura dialética da tragédia. O Hölderlin está no futuro. Pergunta do Antônio. Segundo Heidegger, não é possível entender o idealismo alemão fora da teologia protestante, inclusive Kant. Sim, com certeza. A conversão de Schelling ao catolicismo foi uma decepção para os românticos. Quanto o luteranismo serve de moldura para a obra de Hölderlin? Depende para quem você pergunta. Né? Para o Heidegger, nada ou muito pouco. Né? Na verdade, esse Deus fugido, né? Esses deuses fugidos não têm uma cara nem propriamente politeísta, nem monoteísta, nem pagã, nem católica, nem protestante, né? Eles são os deuses fugidos, eles são aquilo que é mais do que humano e que ajuda o humano a fundar uma vida histórica. Mas, com a denominação luterana propriamente dita, o que a gente sabe é que a mãe do Hölderlin queria que ele fosse pastor, né? Ele foi uma grande decepção para sua mãe. Assim como Nietzsche, né? A mãe do Nietzsche também queria que ele fosse pastor e o Nietzsche, nesse sentido, foi uma grande decepção para sua mãe também. O Davi, existe sempre uma questão. Não sei se você quer me interromper, Paulo. Eu estou lendo como está aparecendo aqui para mim.
Tranquilo, tá ótimo, pode seguir. Se tem uma fila no sentido de quem chegou primeiro, eu não sei, eu estou seguindo a fila que aparece para mim. Uhum. Davi, existe sempre uma questão na mitologia grega de uma coisa ruim nascer de uma boa ou vice-versa, como, por exemplo, o nascimento de Afrodite, que nasce da castração de Urano por Cronos. O mito de Mnemosine como memória suas musas e seus filhos como esquecimento entraria nessa interpretação do grego trágico de compreensão noética originária de conviver com os contrários sem o sentimento da contradição? Sou eu que estou falando isso ou é você? Eu acho assim. Tem muitas coisas que podem ser ditas desse assunto, né? Mas eu foquei especificamente numa leitura hölderliniana que não é tão da maneira como eu vejo o Hölderlin, de fato, tem esse lado da convivência dos opostos, né? Ele tem esse reenpanto, no Hyperion ele se refere a Heráclito positivamente, a Platão positivamente, principalmente o Platão que fala do uno que se diferencia em si mesmo, que é uma locução do banquete, né? Então, esse uno que se diferencia em si mesmo, esse uno que é contradição, esse uno que é oposição, está presente na obra do Hölderlin, sem a menor dúvida, mas existem vários e vários níveis de oposição, existem vários e vários tratamentos dessa oposição. Eu mencionei uma forma de tratamento só, sem querer dar conta de todos, mas uma forma de tratamento do problema da oposição, digamos assim, que seria justamente a fundação de uma vida humana, de certa maneira, por negação do Deus, e que, no fundo, não consegue negar a Deus, consegue apenas encobri-lo, né? Consegue apenas esquecer essa inspiração distante no Deus que ao mesmo tempo é excessiva para os mortais, né? Então não existe fundação histórica da vida humana sem exposição absoluta e nem com exposição absoluta. É uma ambiguidade, né? Assim, é como se toda a história fosse dizer de alguma maneira essa negação desse caos originário, sagrado, excessivo, ou do ser que não dá, né? Da exposição à verdade do ser que não dá guarita nenhuma, né? Para o Heidegger. E é como se o ser aí não pudesse nem viver com isso, nem viver sem isso, né? Mas, claro, ao ver do Heidegger, isso aí já é uma libertação de um esquema dialético em que o sujeito, para afirmar sua própria liberdade, sua própria autonomia, tem que negar o objeto e tratar o objeto como não eu, né? O Heidegger diria que é o idealismo que está fundado numa verdade mais primordial do ser aí. Não é a filosofia dele do ser aí, que é uma variante da dialética idealista alemã. Bom, não sei se algum das pessoas que perguntaram querem comentar. Antônio ou David. Se não tiverem mais perguntas, pessoal, eu vou agradecer novamente a professora Cláudia pela disposição, por estar aqui compartilhando com a gente uma pesquisa um pouco diferente, né, das temáticas que foram apresentadas até agora, e essa diferença apresenta, eu acho, a pluralidade que a gente tem de pesquisa na filosofia, então eu agradeço muito. E a todos que estão aqui, a todos os presentes e a todos que contribuíram. Eu acho que é isso. Se quiser dizer alguma coisa, Cláudia, se não... Não, só quero agradecer de novo pelo convite, agradecer ao Daniel, a todo mundo, agradecer ao Nitamar, ao professor Agemir, e foi um prazer estar aqui. E estou à disposição de quem quiser continuar essa conversa por outros meios, sintam-se à vontade para continuar por outros meios. Obrigado, professora Cláudia. Obrigado, professora Eugenia. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Então tá. Então vou sair. Bom no evento a todos. Fiquem tranquilos e em casa, seguros.
E tudo de bom para vocês. Eu vou sair. Igualmente. Tá, vou sair então.